sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Alexandre Quinoplock, que determina a destinação de 2% do total arrecadado com partos realizados na rede privada para o Fundo Estadual de Saúde. Esses recursos serão investidos no programa de reprodução assistida do governo. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Existem milhares de famílias que têm o sonho de ter filhos. Um sonho que muitas vezes é desmerecido, falando, por que você não adota, por que você não faz isso? Quando todo sonho que ela quer é ter um filho, né? Existe reprodução assistida, é um instrumento caríssimo, talvez só a classe mais abastada consiga fazer, e o que a gente quer é transformar esse processo em algo mais acessível. Óbvio que num estado que está falimentar, que não tem recursos para a saúde, falar para tirar recursos de oncologia, de outros para isso, é algo complicado. Então, estamos buscando alternativa de trazer recursos para essa área. Aprovada a proposta da deputada enfermeira Rejane, que obriga a inclusão de noções sobre a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, nas provas de concursos públicos da Polícia Militar. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. A gente observa dentro de delegacias, a gente também observa dentro dos hospitais, em relação aos profissionais de saúde e vários outros, que essa relação, o entendimento do respeito à legislação, ela não acontece. Então, o que a gente fala e coloca sempre em legislações? Que é necessário a capacitação, que é necessário fazer cursos, que é necessário, né? E isso a gente tem uma dificuldade, às vezes, já que a pessoa já está no serviço, de paralisar as suas atividades para fazer essa capacitação. Por exemplo, como é que você vai obrigar uma pessoa a participar de um processo de capacitação fora do horário dela de trabalho? Academias, bares, boates e casas de festas podem ser obrigadas a ter tratamento acústico para que o som interno não ultrapasse o volume permitido para o ambiente externo. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 15 emendas e retornou às comissões. E o Estado do Rio pode ter uma campanha de conscientização ao glaucoma. O texto da deputada Miriam Rios foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Pode passar a ser obrigatório a entrega de prontuários médicos a pacientes ou representantes de pacientes falecidos no Estado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Na minha vida como delegada de polícia, várias vezes eu requisitei um prontuário, um boletim médico. E a gente vê a dificuldade que era para receber esse documento. Se era difícil para uma autoridade policial que precisava daquele documento com celeridade para inserir numa investigação, para a população isso é muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Uma mulher é agredida pelo seu companheiro, vai ao hospital e não vai à delegacia porque acredita que será uma situação passageira. Quando ela é agredida outras vezes e deseja ir à delegacia, ela vai fazer o seu primeiro registro, mas ela vai pedir uma medida protetiva de afastamento do lar. Uma prova de que ela foi agredida outras vezes é o prontuário médico. O ex-deputado Zaqueu Teixeira quer criar uma política estadual de prevenção e tratamento de transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas, com foco no atendimento a crianças e adolescentes. Entre as ações previstas no texto está a ampliação do acesso aos centros de assistência psicossocial, implantação de leitos para desintoxicar dependentes químicos e capacitação dos profissionais da atenção básica. O projeto foi aprovado. Maternidades e hospitais públicos podem passar a oferecer a pais de recém-nascidos treinamento contra engasgos e morte súbita. O projeto da deputada Tia Ju recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os deputados aprovaram um projeto de resolução que moderniza o sistema de internet da Alerj. O objetivo é otimizar a atuação parlamentar e a técnica legislativa. A medida pretende compensar a emissão de carbono e reduzir o consumo de papel. A proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, retorna a pauta para mais uma votação. A migração do que hoje temos aqui, que é a pauta impressa, nós já avançamos com a pauta eletrônica, que eu distribuo toda quinta e sexta-feira para todos os deputados, mas agora precisamos acabar com o papel. Para acabar com o papel precisamos informatizar, e esse é o projeto que autoriza, e eu acho que a Assembleia dá
é uma demonstração do lado da ecologia, menos árvores sendo cortadas e derrubadas, porque a gente gasta um volume muito grande de papéis aqui no plenário, na nossa ordem do dia. No expediente final, os deputados Luiz Paulo e Alexandre Freitas criticaram a decisão dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que censurou uma matéria publicada em 2 veículos de comunicação. A função maior do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição. Isso representa defender a democracia, defender o direito de livre expressão. Eu sempre digo, é preferível uma mídia que até exagere e erre do que uma mídia amordaçada. Porque quando a mídia fica amordaçada, você caracteriza os períodos ditatoriais. E volto a dizer, a tarefa do Supremo é defender a Constituição. Acho que essa posição não são dos 11 ministros do Supremo, são de, talvez, quiçá, 2 ou 3 ministros. Então é necessário que esses temas cheguem ao plenário do Supremo para que o Supremo também mostre as suas divergências internas, já que hoje cada ministro virou uma figura pública que emite juízo de valor sobre tudo que acontece na face da terra. Hoje nós temos juízes que se acham delegados de polícia, se acham na função de promotor e se acham no direito de perseguir veículos de comunicação e pessoas que apenas estão exprimindo a sua opinião. É um absurdo que o judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, se acha no direito de solapar a Constituição e querer censurar outras pessoas. O deputado Flávio Serafini falou sobre as alternativas que poderiam ser adotadas à reforma da Previdência. O governo tem que ter uma política econômica menos voltada para agradar o capital financeiro e especulativo. Por exemplo, reduzindo a taxa de juros no Brasil, automaticamente se reduz os gastos com a dívida pública, o que significa liberar uma parcela maior do orçamento para outros investimentos. Hoje, a maior parte dos gastos do governo brasileiro são com serviços da dívida pública. E também poderia buscar outras formas de arrecadação, como, por exemplo, combater a sonegação, cobrar aos devedores do próprio regime previdenciário. A gente tem bancos, por exemplo, com dívidas bilionárias no INSS e taxar grandes fortunas, luxo. A gente vive num país onde todo trabalhador que tem um carro paga IPVA. Agora, quem possui avião, jatinho e iate não paga tributos semelhantes para esses bens. A deputada Rosane Félix pediu que as comissões de educação e de trabalho da Alerj apurem os motivos do atraso nos salários dos profissionais que acompanham os alunos com deficiência na rede estadual de ensino. A gente precisa focar em abrir uma CPI, mas descobrir a razão pela qual esses profissionais não estão sendo, de alguma forma, respeitados, porque é uma falta de respeito, tanto com o profissional quanto crianças. Crianças que precisam de um cuidado especial, crianças que muitas das vezes precisam ser atendidas por eles, até na questão da parte fisiológica das crianças. Então, eu estou propondo uma investigação para a gente entender a razão, porque é algo incompreensível não valorizar esses profissionais. A deputada Mônica Francisco elencou as medidas que precisam ser tomadas para fortalecer a agricultura familiar e o trabalho no campo. Acho que primeiro garantir por parte do Estado a compra, que é a produção dessas famílias, que na maioria das vezes são famílias da agricultura urbana e agricultura rural. Acho que garantir não só os 30% já previsto em lei, da compra pelo Estado, para merenda e para alimentação nas escolas e no âmbito do Estado das instituições públicas. Mas que se garanta, por exemplo, os 30% adicionais para a produção de produtos livres de agrotóxico. Isso não vem sendo cumprido pelo Estado. Isso é uma medida que fortaleceria e auxiliaria, primeiro, na manutenção dessas famílias nas áreas rurais, diminuiria esse êxodo para a capital do Rio de Janeiro, que vem sofrendo com o aumento da população em situação de rua, uma população que poderia estar sendo assistida. Ou seja, existe já
muitas formas, existem muitas formas de fortalecer e auxiliar a agricultura urbana e rural familiar. A deputada Renata Souza criticou a proposta de reforma da Previdência e disse que ela vai trazer prejuízos para a população. A gente perde muito com essa reforma da Previdência. Só para vocês terem uma ideia, a capitalização proposta pelo o presidente Bolsonaro transforma essas pessoas em uma possibilidade concreta de receber metade do salário mínimo que elas recebem hoje. Se o salário mínimo hoje já não paga comida, bebida, saúde, né, transporte, que cada vez mais caro, você imagina se recebesse metade dessa aposentadoria. Hoje o Chile é um exemplo para a gente olhar de como essa capitalização proposta pela reforma da Previdência é ruim. A população lá recebe metade e tem um alto índice, e isso foi assim que aprovou essa reforma da Previdência do Chile, um alto índice de suicídio de pessoas da terceira idade. O deputado Valdec Carneiro criticou o corte de 43% na área de ciência e tecnologia pelo governo federal. O principal prejuízo começa com as declarações absurdas do presidente da República, que mostra despreparo, desconhecimento ou má fé quando trata dos dados da produção científica nacional. Recentemente, em entrevista a uma rádio de São Paulo, ele declarou que nas universidades brasileiras não há pesquisa, não se produz pesquisa, ou seja, as universidades estão ociosas, não é? E que quando isso acontece, apenas no setor privado há pesquisa. É, na verdade, uma absurda e completa inversão da realidade, né? Todos os dados de instituições, organismos internacionais que compilam a produção científica internacional dão conta de que no Brasil a produção em ciência, através de artigos em revistas especializadas, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado, em comunicações a congressos nacionais e internacionais, na ordem de mais de 90% emanam de universidades públicas e institutos públicos de pesquisa, ciência e tecnologia.